Nossa verdadeira identidade. Hoje nós vamos abordar essa relação de intimidade com Deus. Quem somos? Quem somos nós? Como é que as pessoas nos veem? Será que elas enxergam Cristo Jesus na nossa vida? Será que conseguem nos identificar como servos de Deus? Será que nós somos vistos de fato como servos do Senhor? Nós temos que, em todas as nossas atitudes, sermos parecidos com Cristo. Vivermos a verdade do Senhor Jesus acima de todas as coisas, a ponto de o nome santo do Senhor ser glorificado, ser exaltado e ser bendito através da nossa vida. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Você já parou, já refletiu um pouco? Às vezes eu paro e reflito, será que eu sou filho de Deus? Aí nós temos que fazer um balanço para ver se aquilo que nós cremos, se as nossas ações, se o conjunto da obra nos apontam como servos, como filhos de Deus. E nós não podemos ter medo de fazermos esse confronto, de refletirmos, irmãos, haja vista que a vida com Deus é extremamente séria e é preciso que estejamos preparados para esse encontro tão maravilhoso, tão especial com o Todo-Poderoso. E certamente, para que nós possamos experimentar, possamos ser pessoas abençoadas, agraciadas com o cuidado do Eterno, necessário que haja uma filiação. Que sejamos de fato filhos do Todo-Poderoso. No entanto, não é apenas falando, mas é agindo que vamos mostrar que somos de fato filhos do Todo-Poderoso. É evidente que as nossas ações, elas são confirmadas com as nossas palavras ou vice-versa. As nossas palavras são confirmadas com ações. Porque eu falo e vivo, eu vivo e falo. Se eu creio em Cristo Jesus, o meu prazer está em servi-lo. E, consequentemente, meu coração dominado pelo Espírito Santo há de levar-me a testemunhar do poder, da graça, do cuidado de Deus para com a minha vida, porque o meu anseio é que não apenas eu seja filho, mas que esposo, filhos, familiares, amigos, que o Brasil, que o mundo sejam filhos do Senhor. Esse é um anseio que deve tomar o nosso coração, haja vista que é o mover do Espírito Santo. É o anseio do Espírito Santo. É o momento que nós nos colocamos como instrumentos para que sejamos usados para a honra e para a glória do Mestre Jesus. E desta forma, irmãos, nós vamos expressar e mostrar para todos a nossa verdadeira identidade. Vamos mostrar que somos de Cristo, que amamos o Senhor, que o nosso prazer está em servir aquele que nos chamou para uma nova vida. E quando nós lemos a palavra, nós vamos constatar com muita facilidade que esta é uma verdade perseguida por todos aqueles que amaram o Senhor acima de todas as coisas. Eles procuraram ser semelhantes a Cristo, semelhantes ao Senhor. Não pararam no tempo, mas deixaram-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E é isto que nós precisamos buscar, deixar-nos mover pelo Espírito Santo do Senhor. E a cada dia, irmãos, nós vamos crescendo e vamos nos tornando semelhantes ao Todo-Poderoso, semelhantes a Cristo. Quando uma criança nasce, todo mundo diz, é a cara do pai, é a cara do pai. Não é assim? Mas o tempo vai passando e você há de ver se realmente é parecido com o Pai. É o tempo que mostra esta realidade. Conosco é a mesma coisa, irmãos, é o tempo que há de mostrar-nos que somos do Senhor, porque uma noite é muito fácil. Ficamos emocionados, levantamos os braços, gritamos glórias a Deus, aleluias, saímos daqui alegres, felizes, mas vem a segunda-feira, vem a terça, a quarta, a quinta, vem a semana, vem o mês, vem o ano, e nesse espaço de tempo, é neste período de tempo que a nossa identidade será formada e as pessoas vão de identificar Cristo Jesus na nossa existência. Amém, queridos? Na verdade, é um dever da igreja ser semelhante a Deus, em todas as atitudes.
Mas vamos ver alguns tópicos para despertar-nos e que busquemos esta verdade para a nossa vida. E o primeiro tópico, você é um filho de Deus. Amém? Você é um filho de Deus. É o Pai, amados, que cuida do Filho. É o Todo-Poderoso que estende o seu braço sobre as nossas vidas. É você que é amparado. É você que recebe as bênçãos de Deus. É a manifestação da glória do Eterno sobre a sua vida. Tudo isso, irmãos, está nesta condição de filhos. João capítulo 1, versículo 12. Ouça com atenção o que Cristo diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluias. Quem são esses? Aqueles que creem no nome do Senhor. Esses são feitos em filhos de Deus. Já falamos e todos sabem, mas vamos repetir, nem todos são filhos. Ou seja, se nós olharmos a população da Terra, seus 7 bilhões, nem todos são filhos de Deus, mas todos são criaturas de Deus. Para que nós sejamos levados à situação de filhos, eis aqui, esta é a orientação que o Senhor nos dá. Mas a todos quantos o receberam, é preciso receber a Cristo, é preciso servir ao Senhor, é preciso ser de Deus. A partir desse momento, amados, nós recebemos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu santo nome. É necessário entendermos, amados, que essa condição, essa filiação está condicionada à aceitação da verdade de Cristo, a vivermos no dia a dia a vontade do Senhor, a estarmos totalmente doados, entregues, totalmente submissos à vontade do Todo-Poderoso. Nós não podemos, irmãos, achar que o Senhor nos aceita de qualquer forma. O Senhor não nos aceita de qualquer forma. Nem o IFES aceita alunos de qualquer forma. As faculdades não aceitam alunos de qualquer forma. Deus é que não vai aceitar mesmo. Ele tem condições para que nós possamos servi-lo, para que sejamos aceitos. Essa é uma verdade. Se o homem tem condições, se o homem impõe condições para que alguém possa usufruir de alguma coisa, o Senhor da mesma forma, Ele impõe condições para que sejamos feitos em filho. E a condição é crer no seu nome. E quem crer no nome de Cristo, este tem relacionamento profundo com o Senhor. Relacionamento verdadeiro com o Todo-Poderoso. O interessante, amados, é que o Senhor, Ele nos dá uma nova vida, uma nova realidade. É uma vida nova, completamente nova. E Ele passa a nos receber diante do seu altar. Ele nos dá acesso à sua presença. E você pode chegar-se a Ele, conversar com o Todo-Poderoso, alegrar-se com aquilo que Deus tem, alegrar-se com a presença do Mestre e entender que você é cuidado pelo Senhor 24 horas por dia. Eu sei que o exemplo é pobre, mas vale. Da mesma forma que nós cuidamos dos nossos filhos, o Senhor cuida de nós. Só que infinitamente melhor. Infinitamente mais intenso é o cuidado de Deus para com aqueles que o aceitam como Pai e que o servem como filhos. Amados, esta é uma das características extremamente necessárias para que a nossa identidade seja a mesma do Senhor, para que sejamos semelhantes ao Todo-Poderoso. Amém? Outro aspecto para que nós possamos mostrar que somos do Senhor. O Eterno chamou-nos para sermos um ramo frutífero. É interessante, amados, mas o Eterno mostra uma realidade, Ele faz uma comparação, uma analogia, e ela é extremamente verdadeira, e eu preciso estar dentro dessa analogia. Em João capítulo 5, versículo 15, Cristo diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O Senhor nos colocou como ramos frutíferos. Você é um ramo frutífero, você precisa ser frutífero.
Haja vista que você está ligado, você está enxertado na videira verdadeira. Necessário é que produzas. O Senhor não nos chamou para que fiquemos só observando as coisas, só olhando, mas que sejamos frutíferos, que sejamos produtivos para a honra e para a glória dele mesmo. E ele dá-nos o Espírito Santo, e esse Espírito trabalha o nosso coração, amados, e ele gera na nossa vida amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são geradas na nossa vida, haja vista que estamos ligados à videira verdadeira. Como ramos, amados, nós vamos representar aquilo que a videira é. Como ramos, vamos produzir aquilo no qual estamos ligados. Se nós estamos ligados em Cristo Jesus, as nossas ações há de manifestar-se o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, vai por aí. Tudo isso será comum na vida daquele que tem o Espírito Santo na sua existência, aquele que é ligado na videira, aquele que é ligado em Cristo Jesus. É interessante, amados, mas se eu sou filho do Mestre, se eu sou filho de Deus, eu tenho que produzir algo que seja semelhante àquilo que é comum a Deus. Como é que eu sou de Deus e produzo algo diferente? Como é que eu sou de Deus e vivo longe? As minhas ações mostram que eu não estou em comunhão com Ele? Como pode ser dessa forma? Eu tenho que estar ligado, amado, em todos os aspectos, e a minha vida torna-se frutífera, porque é o Senhor que trabalha o meu coração, e assim somos identificados como servos, como filhos do Todo-Poderoso, por aqueles que nos conhecem, por aqueles que andam conosco. Irmãos, eu sei que muitas vezes a palavra de Deus parece um pouco repetitiva, não é? Talvez você fale assim, mas eu já li esse texto. Eu já ouvi alguém falando a respeito disso. Mas essa é uma verdade, amados. Nós vamos ouvir todos os dias da nossa vida a palavra de Deus. E ela há de ser nova nos nossos corações. Porque o Senhor vai trabalhando e vai inserindo na nossa mente, Ele vai plantando no nosso coração, imprimindo nas tábuas do nosso coração a sua verdade, e ela há de ficar cada dia mais firmes. Há um texto que diz que nós devemos inculcar na criança a palavra de Deus. E quando grandes, não se desviarão do caminho do Senhor. Se a criança precisa ser inculcada, ou seja, a sua mente precisa ser cheia da palavra, nós adultos precisamos também que a nossa mente seja cheia da palavra de Deus. E devemos ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra, viver a palavra e mostrar para todos que nos conhecem que a nossa verdadeira identidade é filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor e vivemos para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Amém. O terceiro aspecto, você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o nosso próprio corpo, nós vemos que todas as partes são úteis. Muitas vezes não muito úteis, mas são úteis. Da mesma forma, irmãos, no reino dos céus, como filhos do Todo-Poderoso, nós somos úteis nas mãos do Mestre. O Eterno tem uma função especial para cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. Oh, glórias! Nós precisamos entender essa verdade, irmãos. Nós temos que entender que o Senhor nos amou de uma forma tão grandiosa, mas tão maravilhosa, a ponto de fazer-nos parte do seu corpo. E nós temos que dar lugar a esta realidade para que as nossas ações, para que os nossos atos sejam para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas, amados, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E temos que entender que isto é uma honra para nós. Nós não podemos achar, irmãos, que a obra anda sozinha.
Um dos grandes problemas hoje em dia, e nós temos visto isso com muita naturalidade, é que as pessoas acham que o pastor que se vira, se sobrar tempo, eu vou à igreja, se sobrar tempo, eu falo o amor de Cristo, se sobrar tempo, eu faço isso ou faço aquilo para o Senhor. Pastor é que tem que fazer. Amados, se eu parar de fazer, não vai mudar nada para você. Se eu continuar fazendo, talvez mude. Mas a mudança estará em mim, porque eu responderei diante de Deus pela minha falta de ação. Nós vamos, amados, cada um responder diante do Senhor, por estarmos ativos ou não na obra do Mestre. Nós vamos responder diante do Senhor se temos recebido e ouvido e praticado a vontade dEle. Essa é a verdade. Eu não vou responder por vocês. Cada um de nós há de respondermos diante do Senhor pelas nossas ações, por aquilo que nós temos feito. E essa é uma realidade que precisa ser cada dia mais despertada em nós. Nós precisamos estar atentos para ela. Haja vista que nós, mais ou menos, fugimos da responsabilidade que o Senhor nos confiou. E, sem autorização do Senhor, passamos esta responsabilidade para terceiros. A minha responsabilidade vou passar para o pastor. A minha eu passarei para o presbítero. Essa eu passarei para o missionário. Aquela para o evangelista. Eu estou aqui de boa. Vou ficar aqui. É mais ou menos assim que nós temos feito hoje. Quando eu falo nós, porque nós temos a mesma tendência de também passar as responsabilidades. E é isso que nós temos visto na igreja nesses últimos tempos. As pessoas fugindo da responsabilidade de membros do corpo e passando essa responsabilidade para outros fazerem. E quando o Senhor nos cobrar, o que haveremos de falar? Qual a nossa explicação? Por que a igreja não está reunida? Por que a igreja não prega? Por que a igreja não faz isso, não faz aquilo? Mas é pastor que faz isso. Irmãos, nós somos membros do corpo e é necessário que estejamos ativos, fazendo a obra do Senhor. E se juntos fazermos assim, nós vamos alcançar a cidade, vamos alcançar a região. Mas a igreja reunida, juntos, nós vamos com certeza, com mais força, com mais alegria, fazermos aquilo que o Senhor tem nos comissionado. Amados, nós temos que entender, o Senhor quer que sejamos úteis no seu reino, que façamos juntos a obra. Nós precisamos andar juntos para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas não estranhe a frieza que tem entrado na vida das pessoas. É bíblico, infelizmente. É uma profecia que se cumpre hoje em nossos dias dentro da igreja. O amor há de esfriar-se, assim está na palavra. E nós temos visto que o amor se esfria a cada dia. O amor a quem? A Deus. Porque quando nós amamos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos fazer o máximo para o Mestre. Amém, queridos? Entenda, você faz parte do corpo de Deus. Você faz parte desse corpo. Você é um com o Senhor. Seja útil, seja útil. Amados, a nossa verdadeira identidade, ela manifesta-se porque somos filhos de Deus. Somos filhos chamados, lavados. Aceitamos a mensagem de Cristo. Aceitamos a salvação e o Senhor nos fez como filhos. E somos ainda, amados, ramos frutíferos. Cada um de nós, ligados no Senhor, temos que produzir para a honra e para a glória dele próprio. Nós temos que ser ramos produtivos, vidas produtivas, crentes, cristãos produtivos, para que o nome santo do Senhor seja exaltado. E ainda, queridos, somos membros do corpo de nosso Senhor e Salvador. E como no nosso corpo todos os membros são úteis, assim também a nossa vida precisa ser úteis diante do Todo-Poderoso. E a quarta referência da nossa verdadeira identidade é que somos feitos em nova pessoas. Oh, glórias! Somos feitos em nova pessoa. O Senhor nos transformou, queridos. O Senhor nos resgatou, amados. Mas, para que nós somos feitos em novas pessoas? Não é para vivermos mais para nós mesmos, mas para a honra e para a glória do Senhor.
Essa é a grande verdade, amados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Oh, glórias! E Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo continua dizendo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, amados? Queridos, esses dois textos são extremamente profundos. São também maravilhosos demais. E nós entendemos que o Senhor não nos reformou, mas Ele pegou a tua vida, pegou a minha vida, apagou o velho homem. Ele descartou, amados, como algo que nós jogamos fora, descartou o velho homem e nos deu uma nova vida para a honra e para a glória dele próprio. E é esta afirmação que o apóstolo Paulo faz primeiro à igreja de Corinto. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas o interessante, amados, que nós conhecemos esse texto. Eu creio que seja um dos textos muito conhecidos, porque são extremamente repetidos, exaustivamente repetidos. Todos dizem: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós conhecemos esse texto, mas temos uma tendência a vivermos as coisas antigas. Eis onde precisa a vigilância, onde nós precisamos vigiar, onde nós precisamos estar atentos para que a nova vida não volte para a antiga, que nem existe mais. Na verdade, a antiga vida será uma nova vida sem Cristo. As pessoas voltam para o passado, voltam para a velha vida, mas aquela velha vida já não existe. E elas criam uma nova velha vida e passam a viver a velha vida. Essa é uma realidade, queridos. E nós precisamos vigiar muito, mas muito mesmo, porque o Senhor chamou-nos para sermos uma nova criatura. Não reformados, mas novas criaturas. Novas criaturas. O Senhor, Ele lava por completo. A sujeira que tinha numa vidraça ou numa janela ou coisa parecida, deixa de existir. Você pode até sujar novamente aquela vidraça, voltar a sujar, mas não era a sujeira anterior, porque o Senhor lavou e aquela deixou de existir. E é impossível você pegá-la de volta. Esta é a verdade, e esse é um exemplo para que nós possamos entender. Portanto, irmãos, se você foi liberto pelo Senhor, se Deus te libertou, não volte a procurar aquilo que não existe mais. Mas empenhe-se em viver a verdade do Senhor. Empenhe-se em cada dia crescer na presença do Mestre, em deixar-se mover pelo Espírito Santo, porque o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Ele tem uma nova proposta de vida, uma proposta de transformação, de restauração, de cura, uma proposta de poder. Uma proposta, irmãos, de realizações na nossa existência. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é uma afirmação muito pesada, amados. Nós estamos acostumados a ouvi-la, mas é preciso refletir um pouco a respeito do peso dessa afirmação do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa que Paulo mortificou a sua existência. Ele colocou o seu eu em segundo plano. Ele colocou as suas vontades, os seus desejos. Ele colocou os seus planos, tudo, em segundo plano, para que somente a vontade do Senhor se manifestasse na sua existência. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, irmãos, eu não posso mais praticar aquilo que era do passado, porque não é comum a Cristo Jesus o pecado ou as ações ruins, as ações más, as ações pecaminosas. Não são comuns a Cristo Jesus.
Cristo é santo e Ele quer que sejamos, a seu exemplo, pessoas santas, pessoas que o amem acima de todas as coisas, acima de tudo. E Paulo continua dizendo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, a sua vida física, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua família, enfim, o seu cotidiano, ele não vive mais para ele mesmo. Ele vive pela fé no Filho de Deus. Todas as suas ações, elas passam pela vontade do Todo-Poderoso. Essa é a realidade, queridos. Nós não podemos ser crentes vazios de Cristo, crentes cheios de Cristo Jesus. As pessoas não podem olhar para nós e nos chamar de hipócrita ou de crente safado, coisa parecida, como dizem de alguns. Mas por que fazem tal afirmação sobre algumas pessoas? É porque estes não vivem no dia a dia para honrar e para glorificar o nome santo de Deus. Estes não vivem a verdade de Cristo Jesus no seu dia a dia. E nós temos que primar por isso, buscar esta realidade para a nossa vida, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado na nossa vida, na nossa existência. Amados, são coisas simples, muito simples. Eu não falei aqui nessa palavra nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Mas o interessante é que, muitas vezes no decorrer dessa semana, nós não cumprimos nada disso. Mas não são novidades. São princípios que estão na palavra de Deus há 2000 anos. São princípios deixados pelo Mestre, que foram confirmados pelo apóstolo Paulo. Estão aí, mas por que nós não vivenciamos se estão diante de nós, se nós conhecemos? Muitas vezes, queridos, é porque nós não temos amado Deus da forma que deveríamos amá-lo. A ponto de morrermos para nós mesmos, para que somente a vontade do Eterno se manifeste na nossa existência. Eis aí o grande problema. Eis o grande problema. A nossa verdadeira identidade é sermos semelhantes a Cristo Jesus. Vivermos a verdade de Cristo. Custe o que custar. Seja qual for o preço, mas nós temos que pagar esse preço, porque esta é a vontade do Eterno. E quando nós entendemos esta realidade, nós vamos crer no Senhor e, consequentemente, seremos feitos em filhos de Deus, não mais apenas criaturas, mas filhos do Senhor, vidas transformadas, vidas novas. Teremos acesso à presença do Mestre, falaremos com Ele, seremos ouvidos. Ele há de acalentar o nosso coração, trazer paz sobre a nossa existência. E ainda, irmãos, nós deixaremos de ser infrutíferos, apenas mais um sobre a face da terra. Não, deixaremos de ser apenas mais um, mas seremos a pessoa, o homem, a mulher, que o Senhor vai trabalhar o coração, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai usar, que o Senhor vai fazer frutificar sobre a face da terra. Nós seremos ramos frutíferos, enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E ainda, queridos, seremos parte integrante, ativa do corpo de Cristo Jesus. Membros do corpo de Cristo. Membros do corpo do Senhor. E teremos prazer em tudo aquilo que é de Deus, já que estamos no mesmo corpo. Seremos um com Cristo. E se Cristo tem alegria na sua obra, teremos alegria na sua obra. Se Cristo tem prazer na santidade, teremos prazer na santidade. Se Cristo tem prazer em testemunhar do poder do Pai, teremos prazer em testemunhar do poder do Pai. Ou seja, viveremos a mesma realidade de Cristo Jesus. Afinal de contas, somos membros do mesmo corpo. E certamente seremos vistos pelo Senhor como novas criaturas. Não pessoas reformadas, mas transformadas em novas. Para que o nome santo do Eterno seja honrado e glorificado no nosso dia a dia. Amém, amados? Essa deve ser a nossa verdadeira identidade.
Essa deve ser a nossa verdadeira identidade. Ela precisa apontar para Cristo Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecer-nos como servos do Senhor, sem muita coisa a falar, mas olharem para nós e conseguirem enxergar Cristo na nossa existência, e isto é maravilhoso demais. Se nós vivenciarmos a verdade de Cristo, se vivermos essa verdade, isto é possível, porque o Senhor é que faz essa realidade ser possível na nossa vida. Amém, amados? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. E quero clamar que Tu venhas despertar, Senhor, para que entendamos a Tua vontade. Para que a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa existência, vivamos somente para a Tua honra e para a Tua glória. Para que as pessoas, para que o próximo veja em nós que andamos contigo, que somos, Pai, Teus servos, que somos Teus filhos, que somos chamados para fazermos a Tua santa e bendita vontade. Meu Deus, que essa seja a nossa identificação, que as pessoas nos vejam como filho do Senhor, nos vejam, Senhor, como filhos Teus, e assim vivamos todos os dias da nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe a esses que hão de ouvir esta palavra, que a Tua graça os alcance, Senhor. Abençoa-nos, esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 870